Muito bem. Então, a gente esclareceu um pouquinho mais essa questão da coesão interpessoal na sessão anterior. E uma das coisas que me chamou a atenção desde a primeira sessão, quando nós conversávamos sobre a questão da coesão interpessoal, é esse elemento básico que me parece ser assim, um pilar da coesão interpessoal, que é a questão da subjetividade. Quando a gente fala sobre isso, professor Robson, quais são os elementos que caracterizam essa subjetividade e o que é na prática essa questão? Pronto, então vamos ver aqui, o que vai caracterizar, não essa subjetividade, né, mas essas subjetividades, né, tudo aqui é plural. Em primeiro lugar, quando a gente está trabalhando na percepção da coesão, e aí especificamente em relação a esse processo de docência, a gente tem que entender que a gente já sabe que não vai conseguir ter uma visualização de todas as variáveis. Isso é impossível. Algumas variáveis para um determinado núcleo específico que você está observando vão emergir com maior intensidade e baseado na sua história e no seu contexto e no contexto das pessoas que lhe ajudam na pesquisa, na interpretação daquele contexto, vão emergir para aquelas pessoas essas subjetividades, elas vão conseguir captar por conta dos seus contextos pessoais. Então, um mesmo grupo, um mesmo núcleo, ele pode ter subjetividades emergentes diferentes, sincronamente, simplesmente porque as pessoas que coletam, vamos dizer assim, a percepção dessas subjetividades são pessoas com históricos diferentes. Mas, professor, me dá um exemplo aqui do que seja uma dessas subjetividades. Pois é, agora, então pronto. Então, dito isso, a gente vai chegar agora nas subjetividades emergentes, tá certo? Por exemplo, uma das subjetividades emergentes que a gente nota é a questão do interesse, né? Quer dizer, um caminho para um aumento da coesão interpessoal é o interesse. Existem várias possibilidades. Necessidade, interesse, engajamento, significado, existem várias, tá? Vamos então pensar agora no interesse. Se, por acaso, as pessoas não conseguem estabelecer um elemento, um padrão, uma forma de interesse com as coisas que estão sendo discutidas num determinado contexto, num determinado momento, que a gente vai chamar agora de uma determinada aula, então a possibilidade de se estabelecer uma coesão onde não há um interesse do sujeito é muito baixo. A chance disso acontecer é muito baixa. Ora, se eu estou trabalhando com sujeitos pensantes, independente das maturidades destes sujeitos, não é? E se eu não vou usar, vamos dizer assim, de alguma coisa metafísica, como por exemplo a adivinhação, não é? Eu preciso ouvir os sujeitos para saber quais são as suas áreas de interesse. Se eu não conseguir estabelecer quais são as suas áreas de interesse para poder trabalhar os novos conteúdos e as novas situações dentro da sala de aula, muito provavelmente eu não vou conseguir gerar processos de ensino, aprendizagem e avaliação com elementos de conectividade suficientes para que aquela situação, vamos dizer, de transformação do sujeito aconteça. Então, que alguns poderiam chamar de aprendizagem ou algo assim. Deixa eu entender. O aluno tem que ter interesse pela matéria que está sendo trabalhada, tem que ter interesse pelo professor que está ensinando, tem que ter interesse também por outras coisas. Esse interesse é uma coisa mais global ou ela tem que ser focado mesmo? Eu não começaria a frase dizendo que o aluno tem que ter interesse, né? Eu começaria a frase de outra maneira. Eu começaria a frase para falar em termos de coesão da seguinte modo: eu preciso entrar para dentro de uma sala de aula como docente e preciso entender que não existe nenhuma obrigatoriedade, até porque o aluno não vai ter necessariamente um conhecimento daquelas necessidades para o futuro dele, entende? Ele não tem nenhuma obrigatoriedade a ter interesse em ter que aprender alguma coisa. Não tem essa obrigatoriedade, certo? Então eu preciso, no meu primeiro momento dentro do processo de sala de aula, tentar gerar uma situação onde eu consiga perceber quais são os interesses daqueles alunos. E eu tenho elementos, vamos dizer assim, dentro do meu conhecimento, no caso da parte de filosofia da tecnologia, que eu posso inserir, vamos dizer assim, junto com estes interesses emergentes. Que no caso, como a gente falou lá, quando falou de teorias da aprendizagem, pode ser essa história dos conhecimentos prévios. A busca dos conhecimentos prévios, para mim, faz muito sentido exatamente nesse aspecto. Ou seja, eu tenho um espaço docente, dentro da sala de aula para tentar perceber quais são os interesses. E aí eu vou tentar embutir, vamos dizer assim, esse meu conhecimento dentro desses interesses para que, efetivamente, o processo de ensino, aprendizagem e avaliação venha acontecer. Então o professor tem que ter interesse pelo que o aluno já sabe, que o aluno traz. Com certeza. E o aluno também tem que ter interesse por aquilo que o professor vem trazendo, não é? Quer dizer, esse interesse, do caso do aluno, é construído, né? Ele é construído junto. Todos precisam encontrar pontos de interesse. Se todos não encontrarem ponto de interesse, nem o professor dá aula direito, nem o aluno assiste a aula direito, nem o aluno dá aula direito, nem o aluno participa direito da aula, nem o professor. Pois é, mas o interesse do aluno hoje em dia me parece que é o WhatsApp,
Facebook, tudo via celular, porque o que eles mais gostam de fazer na sala de aula é mexer em celular. Tá. Será que a gente não poderia utilizar isso como um gancho para esse interesse que precisa haver na coesão interpessoal? Tá, assim como, por exemplo, no meu tempo, o meu interesse era Autorama, brincar com jogos que a Estrela havia lançado, que talvez o interesse do pessoal lá na época do American Graffiti fosse carro, jaqueta de couro, rock and roll, assim como o interesse, de repente, dos alunos lá em 68, em maio, eram as questões políticas da França e da Europa naquela época. Então, os interesses, vamos dizer assim, o fato de eu colocar um aluno na escola em qualquer uma das épocas, talvez não pudesse ser dito que o interesse era aquela aprendizagem, entende? Agora, isso muda, vamos dizer assim, com a ideia dos seminários, né, onde o interesse do sujeito, vamos dizer lá, é tentar se tornar, sei lá, um padre, um missionário, alguma coisa parecida. Sempre houveram conflitos de interesse, sempre houveram conflitos de gerações, e me parece que esses conflitos, eles são minimizados historicamente na medida em que você tem uma necessidade muito importante. Aí nós estamos trazer uma outra característica, né? Quer dizer, o fulano tem a necessidade de sobreviver, então ele vai ter interesse em aprender a usar arco e flecha. Quer dizer, essas relações, elas são muito fortes. Então, esse aluno que tem necessidade de aprender a usar arco e flecha, e que por isso ele vai ter interesse em aprender a usar arco e flecha para sobreviver, ele vai ter que estabelecer um grande nível de conectividade e de coesão com o professor que ensina ele a atirar com arco e flecha. Então esses processos sempre ocorreram. Esses desvios nesse processo também sempre ocorreram. O que me parece é que dessa vez nós não estamos muito sensíveis a entender a necessidade que esses alunos têm pelo WhatsApp, a necessidade que esses alunos têm por estarem conectados, a necessidade que eles têm no Facebook. Quer dizer, por que eles têm essas necessidades? E como nós podemos trazer essas necessidades para o campo do interesse e eu sei lá, talvez eles estejam achando uma maneira subconsciente, inconsciente, sei lá o quê, de sobreviver nessa sociedade cybercultural que vai vir. Talvez seja isso. Tá bom, professor. Vamos agora dar continuidade na próxima sessão.